Letícia dispensa apresentações, mas como a gente, enfim, faz isso oficialmente, deixa eu fazer então a sua apresentação. Hoje temos um imenso prazer de receber a doutora Letícia Santana da Silva, que é vice-chefe do setor de neurooftalmologia da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e fellowship em glaucoma e neurooftalmologia pela Escola Paulista. A Letícia, eu tive o prazer de estar com ela no CIMASP e vi o quanto especial é a aula dela e quantos oftalmologistas de referência batem cabeça aí para a Letícia e pedem ajuda e respeitam ela, assim, em sendo uma pessoa jovem, mas com uma experiência fantástica e que tem tanto a nos ajudar. E hoje ela vai falar um tema espinhoso, mas o próprio tema já deixa a gente assim despertando para o que é desmistificando a neurooftalmologia, Letícia. Então, um enorme prazer de estar aqui com você essa noite, junto com os colegas, e queremos saber que você vai desmistificar a neurooftalmologia para a gente, tá bom? Um prazer estar aqui com você hoje, tá? Tá ótimo, Valéria. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de poder trazer um pouco desse tema, desmitificando a neurooftalmologia. Essa aula é bem um compilado. Eu falei, eu fiz um compilado de várias coisas que a gente vê no consultório, quem trabalha em pronto-socorro também. Trazer um pouquinho aí da neurooftalmo para a vida de cada um, porque todo mundo acho que já esteve diante daquele caso de neurooftalmo que ficou, e agora? O que que eu faço? Mando para o pronto-socorro, ligo para o meu amigo neurooftalmologista, encaixa consulta, mando para o PS, o que que eu faço? Então é um pouquinho de cada coisa. Eu trouxe uns principais temas, eu sei que era muita coisa, eu queria até falar mais coisa, eu falei, nossa, dá vontade de falar de tudo, mas não dá tempo. Então, eu fiz um resuminho aí das principais doenças oftalmológicas. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. A gente foi aqui. Deixa eu tirar essa. Aqui. Vocês estão vendo certinho a tela? Eu vou começar então, tá? Bom, Estamos sim, Letícia, tá assim, né? sim, tá aparecendo direitinho. Vamos falar um pouquinho sobre desmitificando a neurooftalmologia. E aí eu quis trazer para vocês esse tema aqui. Deixa eu só, gente, eu vou só mexer um pouquinho. Eu não sei o que tá acontecendo. Deixa eu só ver aqui. Ah, foi. Acho que vou ter que passar por aqui. Eu trouxe um pouquinho que acho que uma das coisas que as pessoas mais perguntam sobre neurooftalmologia, vivendo no consultório, é aquele paciente que chega com uma neuropatia ótica. Então, assim, a primeira coisa, eu vejo muita confusão de termo entre os colegas, até colegas neuro mesmo, que mandam alguns pacientes para a gente avaliar. Então, quando eu estou diante de uma neurite, quando eu estou diante de uma outra neuropatia ótica? Eu sempre falo que o termo neurite, na verdade, ele fala do quê? Doença inflamatória, doença desmelinizante, autoimune, infecção. E neuropatia é todo o restante, tá? Então, não falem, por exemplo, neurite isquêmica, né? Eu sempre falo que isso daí é como falam, uma linguagem ruim, falar, neurite isquêmica. Não, tá errado. É uma neuropatia. Neurite é inflamação, é infecção, pode ser alguma coisa autoimune, pode ser desmelinizante. E todas as outras, tóxica, hereditária, traumática, elas são neuropatias. Inclusive, noia, por exemplo, que é neuropatia isquêmica. Então, falando um pouquinho disso, peraí que eu acho que ele tá voltando. Deixa eu só aqui. Acho que é meu computador mesmo. Eu não sei porque a setinha dele tá um pouquinho lenta, gente. Desculpa. Agora foi. Bom, como é que eu penso que o paciente tem uma neurite ótica? Quando eu estou diante de um paciente neurite, então eu sempre falo, qual que é o paciente que eu vou pensar que eu estou diante de uma neurite e qual que é o paciente que está diante de uma outra neuropatia? Por que isso faz diferença? Quando eu pego isso no consultório, eu sei que às vezes a dúvida é muita, mas neurite é uma urgência. É um paciente que eu não vou esperar ligar para o meu colega neuroftalmo, mandar para encaixar a consulta, fazer uma ressonância eletiva. Esse paciente com neurite ótica é um paciente que eu vou mandar para o pronto-socorro. Talvez até vai ser internado para fazer uma investigação complementar. Então, a neurite ótica, eu sempre falo que é uma faixa etária mais jovem, 20 aos 50, até principalmente, na verdade, muito estudo fala, 20 aos 40. Aí eu sempre brinco, às vezes o residente vem me passar um caso, fala, Letícia, ó, tô com o paciente aqui com 70 anos, suspeita de neurite. Opa,
Não que você não possa ter uma neurite em idoso. Você pode ter neurite em crianças, pode ter neurite em idoso, mas é improvável, tá? E aí, o paciente, tô com um paciente de 70 anos que uma baixa de visão altitudinal, indolor, parece o quê? Neuropatia óptica isquêmica, não parece neurite. Esse paciente, você não precisa mandar correndo para um socorro, você pode investigar no consultório. Aí, uma mulher jovem, 20 anos, começou um escotoma súbito, esse é o paciente que vai me preocupar. Aí eu posso estar diante de uma neurite, eu vou ter que internar esse paciente, muito provavelmente, para fazer ressonância, sorologia, pulsoterapia, tá? Então é isso, perda visual rápida, e diferente da neuropatia isquêmica, por exemplo, paciente com neurite, ele tem uma perda visual rápida e ela tem dor, geralmente. 90% desses pacientes têm dor e essa dor geralmente é a motilidade ocular. A perda costuma ser mais central e aí se diferencia. Como que eu sei que não é alguma coisa de retina e tal? O escotoma da neurite, ele não é tão, geralmente não tão bem definidinho. Quando a gente pega aquelas síndrome de pontos brancos, alguma maculopatia, o paciente desenha mais o escotoma. Às vezes ele tem até uns escotomas positivos ali no meio do negativo. Ele desenha, ele fala, tô vendo a manchinha aqui no centro e tudo mais. Neurite não. É aquele embaçamento mais central, mas nem sempre ele desenha esse escotoma. E ele vai piorando ao longo dos dias. Então a neurite tem muito isso. Ela pode melhorar sozinha. Se você deixar e não fizer nada, às vezes ela melhora em até 2 semanas. E a melhora total mesmo, falar, recuperou, a gente tem essa média de 6 a 12 semanas, mas às vezes demora até mais, tá? Pois isso daqui, porque é importante lembrar, o oftalmo geral, até o pessoal que faz retina, tem muito paciente com neurite que abre em 30% dos casos com fotopsia, com fosfena. Então, toma cuidado para não sair dilatando esse paciente. Às vezes, eu sei que tem clínica que tem até por costume, já dilata o paciente antes de você examinar, mas nisso a gente pode perder uma neurite óptica. Isso ajuda muito, fazer propedêutica. Então, coisas que ajudam. Eu falo para quem faz pronto-socorro, às vezes o sinal da tampinha vermelha. O que é isso? Estou na dúvida, será que esse paciente está com uma neurite ou não? Às vezes o reflexo pupilar é duvidoso. Hoje mesmo, um caso que eu estava atendendo no consultório, a paciente, o reflexo era tão levinho, dava dúvida, mas ela era muito categórica. Ela falava, ó, a cor vermelha tá diferente. Eu tô vendo vermelho marrom. Ela fechava um olho, fechava o outro. Eu peço para o paciente tampar um, tampar outro, fazer oclusão alternada e comparar a cor. E ele vê, quando você mostra esse vermelho, bem vermelho, ele vai ver um vermelho diferente, mais desbotado, um salmão, marrom, não vai ser vermelho. Tá? E a outra coisa é o brilho e contraste. Uma coisa que é importante, eu uso até própria lanterna ou oftalmoscópio como teste para ver o brilho. E aí o paciente, geralmente no olho da neurite, ele fala, olha, o brilho aqui está reduzido, essa lanterna é mais fraca. Às vezes você examina e ele não tem nem quase fotofobia, ele deixa colocar a luz lá dentro. Então isso chama atenção. Teste de contraste pode ajudar também, tá? E aí, o nosso amigo mais importante na propedêutica, eu sempre falo, que é o defeito pupilar aferente relativo, DPAR, ou DPA, alguns falam, pupila de Marcus-Gunn, tinha esse epônimo, que ele é muito importante para o diagnóstico. E como a gente testa? O ideal, sempre quando estamos fazendo reflexo pupilar, é testar o reflexo direto, testar o indireto depois. Isso vai dar informação de aferente, aferente. Mas esse teste em específico é o swing flashlight. Então, assim, vamos balançando a lanterna várias e várias vezes. O olho que tem alteração de condução, que está com uma neurite óptica, ele vai ter essa condução reduzida. E aí, na hora que a gente joga a lanterna, ao invés da pupila fechar, ela vai o quê? Ela vai abrir, tá? O outro lado abre junto, né? Ela vai abrir. Isso é chamado defeito pupilar aferente relativo. O que eu falo, gente? Relativo é um comparado com o outro. Então toma cuidado, porque neurite bilateral, por exemplo, ela é mais rara, mas ela acontece. E aí pode não ser visível o DPAR, porque os dois estão afetados. E você cai na pegadinha, tá? A outra coisa, o paciente, por exemplo, já teve uma neurite no lado esquerdo, e aí abre um episódio do lado direito. E isso pode te confundir, porque te mascara, tá? Algumas situações de mascarar. Edema. Essa é a situação que eu sempre falo. O paciente chega para você com edema de papila no consultório. Aí vem a pergunta: edema de papila
é igual a neurite óptica? A resposta é não. A gente já falou um pouquinho, né, que tem as outras, todas as neuropatias, mas a resposta é não. E, inclusive, é importante lembrar isso, que é incomum na neurite óptica. Só um terço dos casos vão ter na neurite óptica, vão ter edema de papila. Olha isso, 33%, um terço. Dois terços das neurites ópticas clássicas, desmelinizantes, eu tô falando, tá? As infecções aí inverte a proporção. Elas são retrobulbares. E aí eu sempre coloquei aqui, eu não sei se isso daqui vocês estão familiarizados, porque mudou muito o termo, né? Isso aqui está em alta na neurooftalmo, que é o MOGAD, ou a doença do antimog. Hoje em dia a gente testa, é super atual aqui na neurooftalmo, na neuro. É uma doença um pouco mais nova, né? Ela tem pouco tempo aí de que estamos realmente conseguindo testar a MOG aqui no Brasil, mas a gente já tem, é bem definida. O MOGAD é uma variante, ela surgiu do espectro da neuromielite óptica, mas ele se separou, tá? E aí também, quem mais usa antigo, só para atualizar, a gente não usa mais DEVIC, tá? DEVIC é um nome antigo, velho, não se usa mais. A gente chama de NMO, NMOSD, NMOSD, espectro da neuromielite óptica. Esse é o nome atual do antigo DEVIC. E dele saiu essa outra, que é o MOG. O MOGAD, ele faz neurites mais anteriores e aí sim faz edema de papila. Inclusive, pega muito mais criança do que a gente pega na esclerose múltipla, na NMO, tá? Então, ele é a desmelinizante de exceção, que aí vem realmente com edema de papila. Agora, aquela neurite pós-viral, neurite de esclerose múltipla, cisca, aquela neurite óptica isolada, que o paciente tem uma vez na vida e nunca mais, essa vai ser retrobulbar, tá? Até a própria neuromielite óptica, antigo DEVIC, vai ser, a maioria das vezes, retrobulbar. E não é comum ter hemorragia. Se vocês virem hemorragia de disco, aí vocês já pensam em quê? Noia, isquemia. Noia, infecção, testa uma sífilis, testa alguma outra coisa. Mogad até pode fazer, tá? Das desmilinizantes é a que pode fazer. Mas as outras não, tá? Esclerose múltipla não dá hemorragia. Vamos lembrar disso. Em 4 a 6 semanas, esse edema vai desaparecer e aí ele vai ficar pálido. Até umas 8 semanas ele vai ficar pálido, gente. Então isso é normal. Até mesmo as retrobulbares, tá? O paciente que tem uma esclerose múltipla fez uma neurite na parte de trás, posterior, ele também vai ter palidez. E aí vai ficar pálido assim. Então, lembrar disso. 2 terços das neurites, retrobulbares. E aí que vocês caem na pegadinha, você saiu dilatando o paciente. Por quê? Dilatei meu paciente, não testei reflexo, não fiz o teste de cor tudo direitinho, o fundo de olho vai ser normal, você vai comer bola de uma neurite óptica. Isso é muito importante no consultório e no pronto-socorro. Eu trouxe um pouquinho, hoje em dia a gente divide em 3 desmilinizantes. Eu vou chamar assim o termo, igual os neurologistas chamam, para vocês familiarizarem. EM, apelido carinhoso da esclerose múltipla. NMO, antigo DEVIC, que agora a gente chama de neuromielite óptica. E o MOGAD é essa doença mais nova que eu falei, que dá mais em criança e pode ter um pouquinho mais de associação pós-viral e faz edema de papila. E o que a gente falou é o clássico. Neurite óptica geralmente é uma doença da mulher jovem e de etnia caucasiana, em geral. Claro que o Brasil é muito miscigenado, a gente tem outras populações, mas a mulher em neurite é 3 para 1. Tem até alguns estudos já até maior que isso, então é muito mais mulher do que homem. Mas pode ter homem com neurite também, não exclui. Já o antigo DEVIC, que é a neuromielite óptica, ele já vem em mulheres mais afro e orientais. Em São Paulo, particularmente, a gente tem bastante essa população de NMO, tem muita população oriental também aqui, descendentes de japoneses. E o MOGAD é igual, e dá mais em criança, que é a diferença. Primeiro sintoma da esclerose múltipla, em 1/4 de pacientes abrem esclerose múltipla com neurite óptica. Então é por isso, gente, que nós muitas vezes somos o primeiro médico desse paciente. Então é importante saber reconhecer uma neurite óptica. E ó, na neuromielite óptica, 94% abre com neurite. Então, olha como é importante. É uma doença muito grave, muito agressiva. E é uma coisa que a recuperação na neuromielite óptica é muito baixa. É só 36% nos estudos em média. Enquanto na esclerose, graças a Deus, os pacientes com esclerose múltipla, eles têm uma boa recuperação visual pós o episódio de neurite óptica, mais de 90%. Em MOGAD isso não é muito descrito. E o que eu falo é a diferença de apresentação. Quando
eu tenho que me preocupar? Na esclerose múltipla, é difícil, até já vi paciente que abriu assim, com uma acuidade visual de percepção luminosa, movimento de mãos, mas eles recuperam bem. Você pulsa, eles ficam bem, melhora com o tempo. Geralmente não passa de 20 100. E eles têm bastante dor à movimentação ocular, mais de 90%. Essa queixa é típica. Cuidado para não induzir o paciente na hora de perguntar, isso é uma dica que eu dou. A neuromelitiótica tem bastante dor também, o MOG já é mais raro. As duas primeiras não fazem quase edema de papila. O MOG já faz mais. E a neuromelitiótica é aquela doença grave. É essa que você vai se preocupar. Paciente que chega sem percepção luminosa. Eu já vi colega que me manda casa, nossa, eu tô com um paciente sem percepção luminosa bilateral. Acontece. São neurites muito, muito graves, que geralmente a gente faz pulsoterapia, mas depois tem que seguir uma plasmaféresis, ela não responde às vezes, nem somente com pulsoterapia ou uma imuno. São casos bem atípicos e bem graves. Esclerose múltipla é muito difícil ver dos dois lados. As outras duas já pegam mais dos dois lados. Esse esqueminha que eu sempre trago, isso aqui é da minha última aula de neuritiótica, que assim, isso é bem atual, gente. A gente lembrar o desenho da neurite, eu sempre falo isso. Quando a gente está falando de esclerose múltipla, aquela neurite retrobulbar, um pouquinho ali para trás do nervo, não dá edema de papila, um só. E melhora bem com o pulso. O MOG, ele já é mais bilateral, faz edema de papila, que podemos chamar também de papilite, né, no caso da neurite. Ele faz perineurite. O que é isso? Perineurite é o embainhamento ali da bainha do nervo óptico. Para os pacientes eu explico assim, é como se a esclerose múltipla pegasse o meinho e a perineurite pega a capinha, a bainha. E é por isso que o MOG, ele responde muito rápido ao corticóide, muito bem. Você coloca o corticóide ali, geralmente ele já responde, porque é uma doença mais do lado de fora. Ela aperta, ela comprime, tanto que por isso que a gente tem hemorragia de disco, tem até alteração de retiniana descrita. E a neuromielite óptica, ela já é grave e olha como ela é longa, super extensa, ela vai até o quiasma. Então são aqueles casos mais graves. É aquele paciente que você vai preocupar, mandar internar na hora, porque é uma neurite grave, tá? E esses pacientes, eu não somente pulso, eu também faço plasmaféresis em geral. Eu vejo que a pulso não está indo bem, chamo o banco de sangue, isso em contexto de internação. Eu faço muito avaliação de paciente internado, descartou a sorologia, começou a pulsar, respondendo mal, neurite grave, SPL, PL, aquelas visões muito ruins, chega até o quiasma, já vou pulsando, vai chamando o banco de sangue, esse paciente, muito provavelmente, o mais precoce possível, vai para uma plasmaférese, tá? Não somente uma pulsoterapia, diferente do paciente da esclerose. E aí, quando vocês têm que pensar em doença ruim, que não é só esclerose múltipla, é isso, paciente que tem neurite indolor, baixa visual que persiste mais de 2 semanas, lembra do número mágico, a neurite geralmente melhora em 2 semanas. E uma coisa que eu sempre falo para vocês lembrarem, tem que lembrar de doença autoimune, tem lúpus, sarcoidose, se o paciente tem achado de retina, sinal de vasculite, célula vítrea, tem que pensar em infecção, tem que lembrar dessas outras doenças que confundem. E aí, outra coisa que sempre é um confundidor, eu já peguei alguns casos, paciente com baixa de visão progressiva, mais de 3 meses, sempre piorando, sempre no mesmo olho. E aí, uma dica, hipersinal no mesmo lugar, que eu falo, gente, é impossível uma neurite vir sempre no mesmo lugar, todas as vezes. Hipersinal sempre no mesmo lugar, toma cuidado para não confundir com meningioma de bainha. Claro, aqueles que fazem aquele sinal do trilho do trem clássico, que vem com shunt optociliar, esse é difícil comer bola. Às vezes uns meningiomas pequenininhos, na entrada do canal, eles podem confundir, e aí o neuro fica lá pulsando 1000 vezes o paciente, e é um meningioma de bainha. Eu sempre falo isso, o pessoal pergunta muito, tomo ou ressonância? Então, vamos pensar num contexto de consultório e pronto-socorro. Eu sei que a gente está falando, hospital de ponta, serviço de ponta, que vai ser muito fácil fazer ressonância, mas até estou falando para colegas que estão assistindo, que às vezes trabalham em outros serviços também. Como a gente. O que eu tenho que fazer? Por exemplo, eu não tenho ressonância fácil. Adianta muito fazer uma tomo, no contexto de neurite ótica? Estou com um paciente ali no consultório. Eu falo, gente, não perde muito tempo com tomo, a menos que esse paciente não possa fazer ressonância, ou você tenha dúvida de tumor, ou se isso é alguma outra coisa, que nem um aneurisma, um AVC,
tomo para neurite, infelizmente, não tem quase função nenhuma, sabe? Eu falo, se for para gastar a nossa munição em um exame, faça uma boa ressonância magnética. E até um motivo que em hospital eu prefiro fazer o paciente já internar, para fazer toda a investigação, fazer ressonância. A ressonância tem que ter contraste, tem que ser bem feita, cortes fininhos. Tem um corte que chama, que é a sequência STIR, que ela tem supressão de gordura. É fundamental fazer um STIR na sequência de órbita para ver bem direitinho o nervo óptico, se ele tem realce. É importante, inclusive eu sempre falo, você sabe que no primeiro exame eu já peço uma ressonância de coluna. Eu explico, o paciente pergunta, por que tá pedindo, doutora? E aí a minha resposta sempre é, a coluna é a melhor amiga do nervo óptico. A maioria das vezes o paciente vai ter uma lesão de coluna que ele não percebeu. Sabe aquele formigamento, aquela parestesia que ele achou que era culpa da academia? Se for na perna, achou que a mulher acha que, porque eu andei de salto, cruzei a perna. O paciente nunca vai dar bola, porque eu tô estressado. Todos os meus pacientes com esclerose múltipla, eu já ouvi essa história deles alguma vez na vida. Eles achavam que não era nada aquele formigamento. Então, tem que pedir ressonância de coluna, inclusive. E a ressonância magnética, ela é a maior preditiva que aquele seu paciente com neurite um dia vai converter para esclerose. Mulher entre 5 até 10 anos, a chance de conversão de esclerose é muito alta. Então, o que eu tenho que procurar na esclerose múltipla? É isso daqui, tá, gente? Fazer uma ressonância, ver se esse paciente tem lesões ovoides de 3 milímetros ou mais. Opa, essas chamam a atenção. Esse aspecto aqui que a gente fala que é periventricular, elas ficam bem em volta do ventrículo, tem um realcezinho na veia e são radiadas. E aí muitas vezes elas formam isso daqui, que você sabe o nome, que chama dedos de Dawson. Fala que parece umas dedos em luva, assim, ou uma crista de galo, né, que faz aqueles pontinhos ali em cima. Essas lesões ali naquela figura E, tem uma bem típica ali, que é os dedos de Dawson. Elas são típicas, tá? Veio isso daqui, pensa esclerose múltipla. Tem vários critérios, eu coloquei um pouquinho aqui, que a gente procura tanto ali periventricular, cortical, justa cortical, a gente olha a medula, porque isso fecha critério. Na esclerose múltipla, existe um conceito de disseminar no tempo e no espaço. O que é isso? Tempo, ter lesões em tempos diferentes, uma nova, uma antiga, por exemplo, e espaço em locais diferentes. E aí é importante fazer líquor. E no líquor, claro, o líquor vai servir para um monte de coisa. Já descarta se a pressão intracraniana não está elevada, a citologia, se esse paciente tem alguma outra coisa. Sífilis mesmo pode dar uma pista que ela aumenta a proteína. Então, às vezes, o VDRL ainda não saiu, mas você vê aquela proteína alta no líquor. Opa, será que eu não estou com uma neurite por sífilis? Que confunde. E você pode pedir o famoso BOC. Tem alguns tipos de BOC, mas o importante é fazer o BOC certinho para pesquisar se esse paciente tem análise de esclerose múltipla. O BOC, claro, não é sozinho, mas ele positivo pode ser um critério, ele faz parte do critério de McDonald's do último, quer dizer, penúltimo. Eles estão fazendo o McDonald's de novo, a reunião foi quinta-feira passada para sexta, tá tendo 24, temos critérios 2024, eles estão revisando, e uma coisa bem interessante é que o OCT vai entrar, tá entrando no critério para esclerose. Eles vão usar o OCT agora como critério clínico. Mas é isso, assim, pedir líquor, pedir ressonância, por exemplo, eu trouxe um casinho, esse paciente, sexo masculino, aquela faixa etária de 37 anos, homem, mas não exclui, tinha uma história de baixa divisão no olho esquerdo, chegou conta-dedos, com bastante dor à motilidade ocular, todas as sorologias negativas, e o que chamava atenção era isso, ele já tinha aquelas lesões bem redondinhas ali, umas no corpo caloso, periventriculares, uma outra ali que dá para ver bem ali no tronco, e aí coluna, ele já tinha uma lesão e ele nunca tinha sentido. Então, olha como é importante. Disseminou no tempo, no espaço. Esse paciente já fechou o critério para esclerose. Ainda fez uma síndrome clínica, que é a neurite ótica. Então, lembre de pedir ressonância de coluna. Tá? E a questão, por que a gente pulsa a neurite? Acho que um residente me fez essa pergunta. Mas se a acuidade visual final, tem aqueles estudos, realmente o ANTT mostra isso, que depois de 5 anos,
não melhora a acuidade e não acelera um pouquinho a recuperação, mas não melhora a acuidade. Por que a gente pulsa? Por que mandar o paciente que chega com neurite ótica no consultório para o hospital para fazer pulsoterapia? Eu trouxe esse daqui, que é um pouquinho sobre o ANTT. Eu brinco que, eu sei, em retina, o pessoal tem vários, 1000 estudos. Na neurooftalmo, a gente não tem tantos estudos assim tão grandes, trials enormes. Mas esse é um dos nossos maiores, e ele é antigo, ele começou a ser feito lá no final dos anos 80 e até hoje, depois do comecinho de 2000, foi publicado. E ele é um trial gigante, ó, 448 pacientes foram vistas, e assim, a maioria mulher, 77%, e elas tinham um quadro compatível com neurite ótica, alteração de reflexo, alteração de campo. Olha aquela faixa etária perto dos 20 aos 40, que eu falo que é a idade de neurite ótica. E aí eles dividiram em 3 grupos. Um grupo fazia pulsoterapia. Eu, particularmente, eu sei como depois vocês quiserem falar a experiência do hospital, mas eu costumo muito fazer pulsoterapia 1 grama, o paciente já tomar 1 grama de uma vez só, corre lento, mas ele toma de uma vez só, uma vez por dia, e eu tento sempre fazer mais cedo possível, de manhã, para não ter muito efeito colateral. Mas no ONTT eles faziam 4 vezes ao dia. Outro grupo tomou corticoide oral, que aí foi o grande problema, vou falar sobre isso. E eu trago essa aula para quem às vezes já está um pouquinho mais afastado do neurooftalmo. Não dê corticoide oral, gente. Faz qualquer coisa, mas não dá corticoide oral. Você só vai prejudicar o paciente. E placebo. E aí, qual que eles perceberam? Que quem tomava oral por boca, 1 mg quilo, além de não ter melhor visão em relação ao placebo, em 2 anos de acompanhamento, esses pacientes tiveram mais surtos, episódios novos. E o que eu falo para vocês? Surto é igual a sequela. Então, a chance desse paciente ter mais sequela no futuro é muito grande. E quem tomou endovenoso, além de recuperar um pouquinho mais rápido, teve um efeito protetor em 2 anos. Então, quem já tinha alguma lesão ali na ressonância, isso gerou uma certa proteção. Claro, teve vários resultados aí, em 1 ano mais ou menos, as acuidades visuais, campo visual, tudo, eles já estavam bem equilibrados. Aquilo que eu falo, não muda a acuidade final. Mas em 5 anos, quem era para abrir esclerose múltipla, eu sempre falo, a gente não vai mudar o curso da doença. Quem ia abrir esclerose múltipla, abriu de qualquer jeito, converteu em 30% e já não havia diferença entre os grupos. Só que é isso que eu falo. Se a pessoa vai abrir esclerose de qualquer jeito, pelo menos você não vai acelerar ela a ter novos surtos, a ter piora. Então, fica uma dica da aula, assim, uma mensagem. Melhor não fazer nada do que ficar tratando via oral. Dar um corticóide, o paciente, enquanto ele vai no PS, enquanto ele faz, eu não vou passando aqui uma prednisona. Não façam isso, eu vejo muito colega fazendo. Não façam isso. Isso prejudica o paciente. Isso está no nosso maior estudo. Sempre é melhor pulsar. Você passou, já chegou 20/20, melhorou sozinho, já veio com 1 mês de história, tudo bem, você às vezes não vai fazer nada, mas pede exame, pede a ressonância, vê se esse paciente não tem lesão. Agora só não entre com via oral, essa é a dica. Aí alguém vai falar, não, mas eu li algum estudo sobre bioequivalente oral. Tem alguns, eu trouxe um bem grande aqui do JAMA, esse é até um pouquinho, tá até um pouquinho antigo, ele é de 2018, quando ele saiu, ele foi bem falado. O que a gente acha, na verdade? Que o problema do corticoide oral era a dose. Era uma dose muito baixa. 40 mg quilo, 60 mg, desculpa, 40 mg, 60 mg, essas doses que a gente faz por peso, é muito pouquinho. Você estimula ali e tira. Talvez esse estudo, por exemplo, foi bacana que eles faziam com 1,2 gramas, uma dose bem maior. E aí eles tiveram um desfecho bem parecido no grupo que pulsou com corticoide no venoso e no grupo que tomou oral. Mas é que tá, provavelmente é a dose. A gente precisa de mais estudo. Enquanto não temos, a pulsoterapia ainda é a melhor forma, tá? Bom, eu falei rapidamente só sobre isso, mostrei a esclerose, lembrar da neuromielite ótica, que é o antigo DEVIC, hoje a gente chama de espectro na NMO, NMO-SD. O que a gente tem que dosar? Eu tô com um paciente com neurite, consultório. Aí passou daquela fase aguda, voltou para seguir comigo no consultório. Saiu da internação. Eu sempre tento dosar o anticorpo antiaquaporina 4.
de preferência, se ele dosou no hospital antes de pulsar, melhor, porque a pulsoterapia pode interferir. Às vezes ele fez pulsado, eu repito depois de alguns meses, dá uns 6 meses eu faço de novo. Às vezes eu ainda espero o final do corticoide, mas esse que é o problema, porque essas neurites, elas são tão atípicas, elas são tão graves, que muitas vezes você não vai conseguir tirar o corticoide agora. O que que eu faço? Desconfio de NMO ou de MOG, são doenças mais graves, eu deixo o corticóide para casa e vou tirando bem lentamente, a cada 2 semanas, até mais. Eu já tirei até a cada um mês, até ele entrar com uma imunossupressão, que aí NMO vai ser o quê? Rituximab, fospho-fenolato, pedrocemetrexate, mas a gente costuma entrar muito com rituximab, com drogas um pouquinho mais intensas aí para ver se consegue suprimir esses pacientes e eles não terem recorrência. E essas são as neurites mais graves que a gente tem. E quando faz mielite, quando faz alteração de coluna, é aquela mielite transversa, que o paciente pega mais de 3 vértebras. Então, é grave. Até mostrando um pouquinho, o anemia tem vários critérios, menores e maiores. Mesmo se ele tiver a antiacopolina 4 feita no sangue direitinho, o método CBA, que é o método certo, tem esses 15% aí que às vezes são negativos. Hoje a gente já tem, hoje chama de duplo soro negativo, tem uma negativa NMO, negativa MOG, mas você consegue fechar imunossuprimir. E aí tem uma dica, eu não sei se vocês lembram disso da propedêutica, mas neurite ótica é um meio de fechar o critério para neuromielite ótica, mielite transversa também. Existe uma coisa que chama síndrome da área postrema. Eu brinco, cada vez que eu falo isso na aula, sai um monte de gente na área me perguntando, eu vivo tendo soluço, será que é? Mas não é assim. O paciente começa a ter vômito incoercível, ele não para de vomitar, não tem nada que segure o vômito. E o que eu percebo que demora, Brasil afora, gente, o que demora é porque as pessoas ficam pensando em distúrbio gástrico e não acham nada, e na verdade a resposta está na ressonância. Ele faz uma lesão de bulbo e pode ver com soluço também incoercível. Eu já tive paciente com neuromielite ótica que abriu com soluço incoercível. As outras são lesões aí um pouquinho mais difíceis, menores. E o Mogad, né, ele é nossa novidade, tá em alta na neurooftalmo, só se fala disso. Na neuropediatria, então, nem se fala. Os amigos neuropediatras, isso aqui é todo dia no consultório tem. Porque a doença do antimog é uma doença relativamente nova. Infelizmente, ela ainda não está no rol da ANS, então a gente não consegue pedir para o convênio, o paciente acaba pagando a parte. Quando a gente está em centros bons, a maioria dos pacientes conseguem fazer. No SUS até existe, vinculado a algumas universidades, a maioria tem algumas cotas, a gente consegue fazer lá na universidade, a gente consegue alguns. Mas o MOGAD é isso. São neurites ópticas descritas, principalmente em faixas etárias mais novas, crianças, adolescentes. Aquele antigo ADEM, que a gente aprendia lá na neurologia, aquela desmelinização que vinha pós-viral, pós-vacinal. Muitos deles, hoje em dia, a gente sabe que são MOGs, são MOGADs. O MOGAD tem agora essa doença própria. E elas são neurites de padrão atípico, mas pode dar perineurite, pode vir bilateral, pode dar edema de papila e outras coisas, encefalite, pode dar alteração aí de tronco, mas elas costumam responder bem. Aí, o Mog de todas as três, eu falo que ele é o mais bonzinho, entre aspas. Porque às vezes ele negativa depois de uns 6 meses, às vezes ele negativa sozinho. Você não precisa nem entrar como imunossupressor, você vai acompanhando, tá? Aí eu fiz um casinho aqui que a gente escreveu, só foi bem no comecinho da pandemia. Essa paciente tomou uma vacina, aquela história da vacinação, de Coronavac, ela era médica, bem no comecinho. E ela fez essa neurite bilateral com papilite, edema, e veio com antimog, e depois se negativou, tanto que ela não precisou de imunossupressão. Respondeu super bem ao corticoide, e a gente publicou, foi naquele auge da vacinação do Covid, mas olha isso, um exemplo de MOG pós-vacina. É isso, gente. Então, assim, e claro, o paciente com esclerose múltipla, quando ele fechar, você não vai ficar segurando, ele vai para um colega neuro que trabalha com imuno, muito provavelmente o paciente com esclerose, ele também já sai e vai para imunossupressão, que hoje a gente tem muita medicação. Mas a diferença das três, a esclerose múltipla, ou aquela primeira neurite ótica isolada,
eu não deixo corticóide para casa, tá? Eu pulso e vai. Tem estudo que fala que pode até piorar a recorrência se ficar tomando muito corticóide e for esclerose. Agora, o MOG e a neuromielite óptica, essas atípicas, aí eu deixo corticóide para casa e sem prazo para tirar. Vou tirando bem lentinho. Isso é uma dúvida que todo mundo pergunta: como fazer na hora que você dá alta para o paciente do hospital? E aí eu trouxe o diferencial, que são as isquêmicas. A gente vê muito no consultório, não precisa ser neurooftalmo. Eu acho que todo oftalmo geral atende muita neuropatia ótica isquêmica, as noias, e tem as NOIPs também, essas são mais raras. Mas o que que eu trouxe? Quando a gente fala de neuropatia ótica isquêmica, lembrando, não é neurite, é neuropatia, geralmente é isso, é uma isquemia. Na noia, você tem uma isquemia, um hipofluxo ali bem na cabeça, nos vasinhos que estão na cabeça do nervo óptico. Então é depois, é pós que a artéria central já entrou. A NOIP não, a NOIP já é retrobulbar, são os vasos posteriores. Por que eu vejo muito mais noia do que NOIP, gente? Isso tem uma explicação anatômica. Eu falo, noia é circulação terminal, são os vasinhos ali da cabeça do nervo óptico. Infartou, teve hipofluxo, acabou, pegou e já era. A NOIP, o nervo óptico na porção posterior, ele tem um monte de irrigação. Então, para ter NOIP, para ter neuropatia óptica isquêmica posterior, aquela retrobulbar, que não altera o aspecto do nervo, geralmente tem que ser ou um hipofluxo muito grande, tipo uma cirurgia cardíaca, algo muito grande, teve extracorpórea, por exemplo, perda de sangue muito severa, hipofluxo. Eu já tive paciente que fez NOIP, estava com a pressão arterial extremamente baixa e fez NOIP. É mais parecido até um pouco com o que a gente vê nas oclusões arteriais, por exemplo. Agora, aqui na noia, a noia não. A noia é como falou, é trombose ali da região da cabeça. Então, é o paciente que tem aterosclerose, diabético, hipertenso, dislipidêmico. Geralmente, diferente das neurites, a neurite é uma doença de jovem, não é uma doença de meia idade para idoso. Então, essa é a diferença. Estou no pronto-socorro no consultório, que eu falo para muita gente, eu acho que o que me faz urgenciar um pouquinho é a idade. Jovem, mulher jovem, sentada ali falando baixa visão, essa que geralmente eu interno. Pessoa de 50 anos, tem um diabetes já mais compensado, acordou com uma baixa visual indolor, já penso em nóia. Temos essa divisão entre arterítica e não arterítica. Vamos falar um pouquinho delas. A não arterítica é essa foto do livro que vocês vão ter na cabeça. Então, aquele nervo quente, hiperemiado. Olha a diferença daquele nervo da neurite que eu mostrei para vocês. Eu falo para o pessoal, eu falo que edema de neurite é inho, edeminho, é edeminha, né? Não é edeminho. Edeminha. Ele é pouquinha coisa, aquele vermelhinho, que não é tão quente. O edema da noia é isquêmico, é quente, cheio de hemorragia, é mal delimitado. É esse nervo feio, sabe? Que você já vai ver. Lembra que eu falei, viu hemorragia de disco? Não é para pensar muito em neurite, tirando o MOG, mas não pensamos em neurite. Aqui não. Aqui tem muita hemorragia de disco. E esse paciente, como que é a perda da noia? Tem a história de ser ao acordar, apesar que nem todo mundo tem pela manhã, talvez o hipofluxo noturno aí explica. A gente sabe hoje em dia que tem muita associação de noia com apneia, tá? Mas ela é uma perda súbita. O paciente da noia, geralmente, ele me fala com detalhes o que ele estava fazendo, onde ele estava na hora que aconteceu. O paciente da neurite, não. O paciente da neurite, ele fala quando começou e aí foi piorando, dá aqueles 3, 4 dias e dá aquela piorada. A noia piora. Eu vou falar que sim, não é que fica, tá? Porque alguns pacientes podem sentir uma certa melhora de acuidade e tem outros que eles progridem ao longo de semanas. Ela não é tão fixa assim. Mas é uma perda mais igual a AVC. O paciente sabe, olha, eu estava de manhã sentado e aí eu vi toda a metade de baixo da minha visão apagar. Geralmente é inferior, mas pode ser superior. A história da anatomia ali das arcadas. E ela tem essa característica que se chama altitudinal. O que é isso? Toda a metade para baixo ou toda a metade para cima. Esse paciente vai ter DPAR, vai, e vai ter descromatopsia, mas ela é mais proporcional
a acuidade. Acuidades melhores não percebem tanto defeito de cor assim. Diferente da neurite. O paciente com neurite, às vezes ele tá 20/20, só com uma lentidão ali para ler, mas ele percebe a cor assim muito. E um fator de risco, pessoas com disco pequeno, crowded disc, aquele disco cheio. E a gente vai diferenciar porque a não arterítica, ela faz esse edema mais hiperemiado, mais quente. E já a arterítica, ela faz um edema mais pálido, com essa exudação ao redor. Ó, isso aqui é um exemplo clássico, parece um arqueado, mas se vocês olharem os pontinhos ali embaixo, é um campo de perda altitudinal. Esse paciente deve ter a acuidade boa, porque ele preservou até o centro, mas ele fica com esse escotoma, com a posição de cabeça tentando fugir do escotoma. E assim, ó, a pergunta é, opa, peraí, desculpa, voltei aqui, ó. Tem tratamento? Quando a gente fala de nóia, tem tratamento? E a resposta é não. Não, não tem tratamento. Inclusive, o corticoide é muito controverso. O... De onde veio? Você sabe... Não sei se você sabe, de onde veio essa história do corticoide na noia? A história do corticoide na noia é de um autor que ele é respeitadíssimo, chama Hairé. Ele tem muita coisa no glaucoma. Mas o Hairé, eu falo sempre que ele deu uma pisada de bola aqui, porque assim, esse estudo da noia, ele primeiro, ele não era duplo cego, e ele não era randomizado. Então imagina, você escolhia se você queria tomar corticoide ou não. E aí que tá a questão. Os diabéticos mais ferrenhos e hipertensos, eles não iam tomar corticoide na hora de escolher. E quem tinha doença mais leve, tomava corticoide. Então acabou que o grupo que tinha menos comorbidade, talvez uma acuidade melhor, foi o grupo que tomou corticoide. Então, por isso até hoje esse estudo, eu sei que é ele que faz a gente passar corticoide na fase aguda, mas ele é criticado. Outros trials melhores, maiores, de outros grupos, já não mostraram evidência. Tem a história de descompressão de bainha, mas isso também é controverso, às vezes até piorava. Então, a verdade é, até hoje foram tentadas algumas outras medicações, teve estudos novos, pessoal, mas assim, foram abortados. A última medicação que o pessoal estava fazendo, que mexia com via de quinase e tal, foi meio que abortada porque não estava tendo resultado. Então, até hoje, não se tem um tratamento eficaz para noia não arterítica, tá? E a história do AS é bem controversa. Alguns estudos, a gente tem uns dois papers aí que falam que você pode ter profilaxia do olho contralateral se tiver algumas outras indicações. Outros papers já falam que não. O que que eu falo? Se o paciente já tiver alguma condição clínica que tem indicação de AS, às vezes vale a pena, mas tem que sempre ser discutido. E um melhor amigo desse paciente tem que ser o cardiologista. Ver se ele não está fazendo uma hipotensão noturna, qual é o fator de risco. Eu peço tudo, eu peço mapa, eu gosto de avaliar carótida, apesar de ter pouca relação com o êmbolo, mas eu gosto de avaliar carótida, às vezes um Holter, ver se esse paciente não está fazendo pico de pressão, não está tendo queda noturna, às vezes modificar o antipertensivo. Então, tem que fazer um screening cardiológico muito bom, tá? E em paciente jovem, uma das causas de noia é drusa, drusa de papila, tá? O que o livro fala? Você tem que pedir imagem obrigatoriamente na noia? O livro fala que não, né? Não é mandatório. Eu sei que muitas vezes tem dúvida. E aí, se você está na dúvida, é melhor pedir ressonância. Porque aqui que vai tirar essa dúvida é ver se tem hipersinal em T2, se capta contraste, como temos na neurite, tá? E se o paciente já chegou com o nervo pálido, mesmo ele tendo a história, eu acordei com uma baixa de visão, indolor, altitudinal, tudo de livro, mas ele chega com o nervo pálido, é melhor pedir uma imagem. Porque vai que tem um tumor ali, a gente não come bolo, sabe? Então, um exemplinho, ó, uma paciente minha que ela chegou, a gente chama isso de pseudo Foster Kennedy. Foster Kennedy verdadeiro é aquele de tumor de meningioma de goteira olfatória, que o paciente faz um edema no lado e depois vai para o outro, até um papiledema, na verdade. Mas aqui, ela teve uma noia, não controlou a pressão, essa paciente era toda descompensada, chegou para mim com uma PA no dia da consulta com 190% de PA, e aí ela fez uma noia no olho contralateral alguns meses depois. Então esse que é o problema, tem que controlar.
os fatores de risco. E você vê que eu tinha aquele disco bem pequenininho, um disco cheio. Ó, um outro casinho clínico, ele, na verdade, falaram para ele que ele tinha glaucoma porque alguém, não sei se dá para ver na foto, ele tem um Reut, ele tinha um Reut ali temporal inferior. E aí que eu sempre falo, gente, o Reut não é patognomônico de glaucoma, não. Inclusive, tem muita coisa que dá sinal de Reut, que dá defeito de fibras, cicatriz de corioretinite. O Reut, inclusive, ele é neuroftalmo. Ele é o nosso papa, tá, na neuroftalmo. É o livro de cabeceira de todo neuroftalmo. E ele tinha sinal de Reut, mas ele tinha um nervo muito pálido, muito mais pálido, quase não era escavado. E aí, quando a gente fazia o campo, olha como fica o OCT de um paciente com noia. Eu falo que parece que ele fez também altitudinal no OCT. Olha a perda em vermelhinho ali na parte de cima. E aí, no campo visual, aqui embaixo. E esse caso é um caso interessante para mim, aquela história que o pessoal fala que noia nunca progride. Esse paciente fez aquela foto com 3 meses, a foto do lado direito, e aí depois de 6 meses, ele empalideceu ainda mais. E aí ficou com perda mais importante da fibra. Então, às vezes, uma progressãozinha ali no exame você pode encontrar, sabe? Apesar de rara. E olha, aquele escotoma não é de glaucoma, gente. Isso aqui é um altitudinal clássico. É um paciente que fez noia, hipertenso. Apesar de ter 48 anos, ele tinha uma PA bem descompensada. E a orientação foi essa. Daí eu queria mostrar para vocês, ó, essa é uma paciente, um colega do Rio que mandou o caso, ele estava atendendo, falou, Letícia, me dá uma ajuda nesse caso, que aí que é a noia que vocês têm que mandar para o hospital e que vocês têm que fazer alguma coisa correndo, tá? Ó, olha o perfil clínico. 81 anos, paciente caucasiana, sexo feminino, ela veio de Barra Mansa, e lá em Barra Mansa, ela começou uma diplopia horizontal súbita. Eles acharam que era uma paresia de cesto. Ficou como microangiopática e mandaram para casa. Tá? O tomo normal, angiotomo normal. E aí, essa paciente, além do paresia de cesto, que ela tinha de verdade, depois eu vou perguntar se vocês lembravam disso, que essa doença aqui dá paresia, mas ela é uma das causas de paresia. Ela pode vir com paresia de pares cranianos. Ela chegou com uma visão de movimento de mãos. E olha a história, ela tinha uma cefaleia temporal. Mastigação ela não reclamava, mas ela vinha perdendo peso espontaneamente de 5 quilos nos últimos 2 meses. E aí eu acendi todos os alertas. Colega, na verdade, esse caso foi assim, olha, engraçado. O pessoal às vezes tira dúvida. Mas assim, ele me mandou um monte de, acho que áudio e tal, e eu não tava vendo, tava atendendo paciente. Quando eu vi, fui parar para ver o caso clínico, eu olhei e falei, meu Deus, sabe quando você fala, meu Deus, esse paciente precisa ir para o hospital. Por quê, gente? O que eu tô pensando aqui? Ó, idosa, principalmente acima de 80, mulher, caucasiana, paresia, com cefaleia temporal, perda de peso, isso daqui é arterite de células gigantes até que me prove o contrário. E essa é a paciente que você tem que mandar para o hospital. Você não vai ficar conduzindo sozinho no consultório. E aí, quem tá atende hospital é a paciente que vocês vão internar para fazer toda a investigação. De fato, então lembrar disso. Claudicação de mandíbula é uma coisa que é importante perguntar, porque é patognomônica. Olha se tem esse espessamento de temporal. Essa paciente falava que ela não conseguia pentear o cabelo, escovar o cabelo que doía. E aí, no fundo de olho, é esse aspecto pálido, sabe? Com exudato. Pode ter até oclusão de alguma artéria ali da retina. Às vezes vem uma oclusão de cílio retiniana, de alguma artériazinha ali da retina. E olha isso. Aí o colega encaixou uns exames super rápido para ela, estava com VHS de 105. Lembrar que tem que ajustar para a idade, tem a formulinha. E um PCR de 11,5, sendo que a referência dele era 1, o limite. Mandou para o PS urgente, era uma arterite de células gigantes, tá? O paciente pulsou e aí conseguiu evitar. Claro, esse olho ficou com uma baixa de visão ruim, melhorou até um pouco a paresia depois da pulsoterapia, mas conseguiu evitar que ela perdesse o outro olho. E é isso, gente. Noia arterítica é uma mulher, geralmente, mas pode dar em homem também, mais caucasiano, e ela é uma doença de idoso. Não que não possa dar em jovem, teoricamente, toda idade, acima dos 40 já tem algum risco, mas é uma doença de idoso. A maioria das minhas noias arteríticas é tudo paciente de 70, 80 anos para cima.
eu vou falar que é aquela paciente mais octogenária mesmo, sabe? E o PCR e o VHS, eles são muito acurados para isso. É 97% se somar os dois, de especificidade e sensibilidade. Então, peçam. Acho que ele, do colega, ó, por exemplo, na hora que ele viu isso aqui, não teve nenhuma dúvida mais, sabe? E aí tem que pulsar esse paciente, tem esses sinais que eu sempre falo. É interessante que a arterite de células gigantes, ela dá prenúncio. Esses pacientes geralmente têm uma uroses fugazes que vai e volta, vai e volta. E aí ele fala, nossa, tô vendo meio embaçado, passou. Então, é uma causa de amaurose fugaz. Polimialgia reumática vem em 50% dos casos. Tem perda de peso, pode ter febre, claudicação de mandíbula e pode fazer oclusão arterial. E aí você vai falar, o que que eu faço? Às vezes, no serviço, tem gente que trabalha em lugar que não tem ninguém que tem experiência de biopsiar. Sim, gente, o que que eu falo? A biópsia não tem que atrasar o tratamento. Então, você vai pulsar esse paciente com metilprednisolona 3 a 5 dias, depende um pouco da gravidade do quadro. E aí, a conduta é muito parecida com a neuromielite ótica e com o MOG. Você vai deixar esse corticoide oral, lento, 1 mg quilo, vai regredindo lentamente, cada 2 semanas ou mais. Vai usando PCR e VHS como parâmetro para ir regredindo. É igual necrose aguda de retina. O objetivo não é salvar o olho que tá, é você não ir para o outro lado, na verdade, e evitar as complicações. Eu já tive paciente que teve evento cardíaco, aneurisma de aorta, pseudoaneurisma, na verdade, mesentérica. Então, tem que realmente entrar corticoide, porque senão esse paciente pode morrer, inclusive. Eu já vi paciente que ficou na discussão com a família, paciente não, né? Mas a família ficou, será que eu pulso? Será que não pulso? E se for outra coisa? E aí o paciente foi a óbito nessa discussão, nesse ínterim. Então não deve atrasar o tratamento. A biópsia em geral, o ideal seria fazer com 7 a 10 dias, para também não perder muito a especificidade. Hoje em dia, um Doppler bem feito, com uma pessoa experiente, um ultrassom Doppler, tem muita função, sabe? Muita utilidade. Mas aí você é muito examinador dependente, depende de onde você está. Se você confia, ele pode te ajudar no diagnóstico, fazer um ultrassom Doppler. Esse paciente, eu já ligo para o meu melhor amigo reumato e falo, ó, tô com uma arterite de células gigantes aqui, você não vai conduzir sozinho. Ele já começa uma indicação, pelo menos um metotrexate. A gente usa coisa muito boa hoje em dia, inclusive tocilizumab. Tem no Brasil, a gente está usando, que é inibidor de IL-6, com boa eficácia e bom assim, para evitar mesmo novos episódios. E aí, gente, ó, vou falar só um pouquinho. Eu trouxe uma pinceladinha, mas que um outro tema que eu queria falar um pouquinho é caso do consultório que confunde com glaucoma. Eu fiz glaucoma também, eu sou neurooftalmo e glaucoma. A gente acaba tendo um pouquinho de experiência nisso, a identificar quando isso é um glaucoma e quando é um caso de neurooftalmo. Mas eu vejo que às vezes isso para os colegas não é tão fácil. E aí, quando que a gente está pensando em doença glaucomatosa e quando a gente está pensando em neurooftalmo? Que eu sempre falo, aquele paciente que você olha, ele pode ter até uma escavação grande, mas você fala, nossa, ele é mais pálido do que escavado. Isso é a palavra que tem que falar. Eu falo assim, quando eu vejo um nervo, eu falo, esse nervo é mais escavado ou esse nervo é mais pálido? Acho que isso é uma função que vocês conseguem já ver bastante, se é um nervo mais pálido ou escavado. Glaucoma vai ser muito mais idoso, mas tem tumores que confundem, por exemplo, meningiomas, que vêm em faixas etárias mais velhas e também palidecem. O glaucoma ele vai dar mais hemorragia de disco, mais atrofia peripapilar. Neuro, ele já deixa mais pálido. A perda geralmente respeita a linha média vertical e são pacientes mais jovens e com visão pior. Então, lembrar disso. Quando eu tenho que desconfiar que eu estou diante de um caso de neuroftalmo, isso é um clássico, uma perda bitemporal. Aquele paciente que tem uma perda que começa a respeitar demais a linha média vertical. E aqui, ó, quando eu tô com um paciente que ele pode até ser escavado, mas ele é mais pálido do que escavado. Vou dar um exemplinho. Por exemplo, quando a gente vê também shunt de colateral, shunt optociliar, pode ser um meningioma de bainha. E tumor quiasmático, tumor de quiasma,
antes de fazer aquela perda bitemporal, às vezes ele começa com uma perda só ali superior, respeitando a linha média vertical, e ele vai escavar, mas ele vai dar palidez, e essa palidez, ela começa temporal, depois ela faz uma palidez em faixa. Por exemplo, um exemplinho, ó, esse paciente aqui que eu mostrei a foto, era um paciente de 72 anos. E aí ele veio para o consultório, ele tinha uma catarata branca de um lado e uma catarata um pouco menor aqui. Ele operou a catarata branca e a visão não melhorou. E aí se descobriu que o lado da catarata branca era assim também. Então ele tinha uma palidez nos dois. Olha, pra vocês verem a diferença. Esse nervo é pálido? Com certeza. É escavado? Também. Mas esse paciente tinha uma visão de conta-dedos e movimento de mãos. Será que essa escavação justificaria? Você vê que não é bem aquele nervo que a gente vê na escavação total. Ele tem uma rima superior, ele tem uma rima inferior ali residual, um brilho muito reduzido. E aí, olha a surpresa que veio. A gente achou, na verdade, na tomografia veio. Esse paciente estava com meningioma de goteira olfatória e que, na verdade, era ele deve ter feito aquele Foster Kennedy verdadeiro em algum momento, inclusive. E ele foi crescendo tanto, esse paciente, inclusive, estava com alteração de comportamento, pegando o lobo frontal, ele estava agressivo, a esposa veio contar que ele vinha mudando o comportamento. Então, são pequenas coisas que a gente tem que prestar atenção, sabe? E era um tumor gigante. Olha essa outra paciente, peraí, passei muito rápido. Essa outra paciente, uma paciente ela veio de São Luís, ela se mudou para São Paulo e veio para uma segunda opinião, paciente enfermeira, bem orientada, assim, e ela falou que achou estranho, porque ela estava em São Luís com esse diagnóstico de glaucoma há 3 anos, estava usando colírios, inclusive, e ela estava com muita cefaleia, estava sendo tratada, inclusive, com enxaqueca, com uma visão de uma acuidade visual de 20/25 e o olho esquerdo de ponta-dedos, com defeito pupilar aferente relativo, que já não batia com o caso. E quando a gente fez, olha como era o campo dela. Ela trazia esse campo visual e você vê que ela tem realmente uma perda que, se você olha, gente, direito tá até um pouquinho, pode confundir, mas ali no esquerdo, ó, vocês verem que, na verdade, um dos olhos, ela tinha mais superior, mas respeitava totalmente a linha média, e no outro, tinha uma perda totalmente temporal, mas ela tinha também aquele biquinho ali na asa inferior. Eu falei, tem alguma coisa crescendo aqui. E aí, fato, ela veio com isso daqui na cabeça, tá? Um meningioma gigante de hipófise que estava comprimindo quiasma. Inclusive, a gente acha que a explicação para ter feito esse campo desse lado aqui, talvez ela juntou a perda ali de campo do bitemporal, do quiasma, uma perda mais altitudinal, que ela fez uma isquemia ali mesmo, igual a gente tem na noia. E não era glaucoma. 3 anos que ela acabou atrasando aí o diagnóstico. Porque talvez o oftalmo não se atentou a isso. Olha, quando a gente tem que perceber, gente, neuro parece muito difícil, mas tem coisas que são esses pequenos sinais que a gente tem que prestar atenção. Como, por exemplo, aí no contexto de desmitificar, respeitar a linha média vertical. Isso é uma doença clássica. Era uma lesão aí de quiasma. Uma que também confunde muito com glaucoma são as hereditárias, metabólicas, tóxico carencial. Você vê que, por exemplo, essa fotinho é um nervo escavado? É, mas ele é mais pálido do que escavado. Olha o aspecto que eu falo, parece que você dividiu o nervo ali na metade. Metadinha nasal, toda rósea, metade temporal, bem pálida. E esses pacientes, eles fazem esse escotoma que ele é bem central. E a gente chama de seco central. Então, sai do centro e vai para a mancha cega. E diferente do glaucoma, eles fazem esse padrão. Eu falo, glaucoma, pessoal, é uma doença vertical. É uma doença de cima e de baixo. E vai pegando as fibras arqueadas e entra em cima e embaixo no nervo. Essas hereditárias, metabólicas, toxocarenciais, elas pegam a região temporal do disco, ó, e faz essa perda aí bitemporal. Então, olha como fica vermelhinho ali, bem onde tem um temporal, quando a gente faz o OCT desses pacientes, e bate com aquela palidez ali temporal. Por que eu estou trazendo muito isso em alta? Porque a gente está vendo muito, principalmente o vegano, que eu tenho de paciente assim, vegana, que não estava fazendo reposição, ou até estava fazendo reposição oral, que muitas vezes é inadequado. Reposição oral,
Depende muito do paciente ter uma boa absorção, se ele vai conseguir realmente absorver isso daqui e perdendo visão. E aí os pacientes começam a fazer esse escotoma que é mais seco-central e vai ficando pálido. Demora um pouco, demora alguns meses. Então, tomem cuidado assim com esses pacientes veganos, paciente que fez bariátrica. Isso está muito em alta hoje em dia, por isso que eu trouxe isso. Fora os tabaco álcool, os tóxicos mesmo que a gente vê por aí, e ainda tem esse fator aí dos pacientes veganos, ou até um vegetariano mais restrito, é mais comum em vegano, na verdade, que tem um B12 baixo, tem que lembrar de pedir vitamina. Eu vou dar uma mini dica de consultório. Todo mundo lembra muito de B12, B9, que é o ácido fólico, mas é importante pedir os cofatores, que é a homocisteína, que é o ácido metilmalônico, que eu já tive um paciente que, assim, vegano, tava com uma perda desse jeito, fazendo escotoma seco-central, era deficiência de B12 e tava com uma B12, assim, 400, que, vamos supor, a referência do laboratório, ela engana a gente. Às vezes ela fala assim que é normal até 300, como se fosse limítrofe entre 100 e alguma coisa e 300, mas o paciente já está em carência. E aí você dá a homocisteína, por exemplo, que é um cofator, e a homocisteína está super alta. E aí você fala, opa, esse paciente está em carência. E aí eu reponho injetável, tá? Sempre injetável, porque é o jeito para conseguir dosar, para conseguir aumentar o B12 desses pacientes, tá? Eu trouxe isso aqui porque realmente é um tema que está bem em moda agora. E eu tô pegando bastante paciente aí com deficiência de B12, sabe? E às vezes eles já chegam até com perda auditiva, com parestesia de membros, e eles não dão bola, acham que não é nada. E aí é a neuropatia por B12 mesmo, por carência. Ó, e é o que eu sempre falo, o casinho de glaucoma aqui, para a gente tomar cuidado com as pegadinhas. Esse paciente, por exemplo, é de um colega meu, e tem uma história assim, ele realmente era um hipertenso ocular, tinha um ângulo fechado, tomava algumas medicações, provavelmente era secundária a isso. Chegou com PIO de 32 e 42. O olho ali direito era bem suspeito mesmo para glaucoma. Não duvido que ele até tinha glaucoma. Ó, ele veio com ACT que tinha uma perda ali mais temporal, temporal inferior no olho direito. E aqui no olho esquerdo, ó, bem temporal superior e temporal inferior. Mas aí esse paciente, ele chega com esse campo visual. E aí é o momento que eu falo assim, você não precisa ser neurooftalmo, que é o momento do tema desmitificando a neuro, para perceber que tem uma coisa errada aqui, gente. O que tá de errado aqui? Isso aqui é glaucoma? O glaucoma é tão certinho, assim, ele respeita a linha, ele não passa pro lado de lá? Não, né? Isso aqui é o que a gente brinca muito, chama de pie in the sky, ou quadrantopsia homônima superior. Isso aqui tem, assim, vamos dizer, vamos saber onde isso está no cérebro. É radiação óptica, tá? Isso aqui é radiação óptica. E isso daqui fica no quê? No lobo temporal. Eu brinco com os meninos que eu falo que é T de teto temporal, quadrantopsia superior, pie in the sky. Né? Então, lembrar disso. Essa paciente, ela tinha uma lesão, isso aqui era uma neurocisticercose ativa. A paciente estava com os neurocisticercos ali ativos, e inclusive depois ele revelou e falou assim: eu estava tendo umas convulsões, eu tô até para fazer um eletroencefalograma, estava vendo isso com o neuro. Que olha, foi o oftalmologista que descobriu, que deu a dica, porque aquele campo não era de glaucoma. Ela até podia ter um glaucoma, podia, mas aquele campo não era de glaucoma. E estava bem no lobo temporal, ali na topografia da radiação. Tá? Então, prestem atenção nesses casinhos que enganam, porque glaucoma, muitas vezes eles mandam para a gente no consultório como, isso aqui é um glaucoma. Não é. Então, tem que prestar atenção nesses campos aí que são muito respeitosos à linha média, nervo que é mais pálido do que escavado. Para finalizar, vou só dar uma pitadinha de papiledema e umas pouquinhas parecidas, mas são os slidezinhos finais, para também não cansar muito, tá, gente? Que a gente já tá no finalzinho. E aí, outra coisa que eu trouxe é corrigir um errinho que eu vejo algumas pessoas falando, igual a neurite ótica isquêmica, que não é neuropatia, noia, papiledema. Papiledema, esse sim é um diagnóstico que eu falo que a gente não tem que segurar no consultório. Eu mando para meu amigo neurooftalmo que tem agenda semana daqui a 2 semanas, que está viajando, ou eu vou mandar esse paciente para o hospital. Esse é um paciente que é considerado uma urgência e eu vou mandar para o hospital. O que é papiledema?
É um edema de papila, que ele pode ser bilateral. Toda vez é bilateral? Não. Eu mostrei para vocês aquele exemplo do Foster Kennedy, que só um fica demasiado porque o outro já está pálido. Mas, em geral, ele é bilateral. A gente só usa o termo papiledema se houver hipertensão intracraniana, tá? Então, não usamos quando não tem hipertensão. Papiledema é igual a hipertensão. Ah, eu vou descrever meu exame no prontuário. Eu sei que é um edema de papila, ainda não tenho certeza se é uma hipertensão intracraniana. É melhor você não se comprometer. Chame de edema de papila bilateral, tá? E aí, então, ou seja, nem todo edema de papila bilateral é um papiledema, mas todo papiledema geralmente, quer dizer, nem isso também, né? Eu falei do caso do atrófico, mas geralmente os papiledemas são edemas de papila bilaterais, tirando quando você já tem atrofia de algum dos lados. E eu sempre falo, ó, se for para esse paciente abrir e chegar com visão dupla e uma paresia, qual vai ser o nervo afetado? Sexto nervo craniano, abducente. Papiledema é o melhor amigo do abducente. Por quê? Eu já vou mostrar para vocês na fotinho aqui. E esse paciente geralmente tem cefaleia. Qual que é a clínica de papiledema, gente? Papiledema tem baixa de visão? Em geral, não. Tá? A menos que seja crônico, ele já perdeu fibra. Mas não. Papiledema, ele costuma ser 20/20, 20/25. Ele tem uma visão boa. E por isso que eu falo, sempre olha o fundo de olho. Eu tô aqui correndo, tô com a agenda cheia. Dá aquela olhadinha no fundo de olho. Não vai comer bola com papiledema. O paciente agradece depois. E hoje em dia, é aí que tá outro tema aí que eu trouxe para vocês, porque assim, aumento de obesidade. Também a gente percebeu aí muito pós-pandemia, as pessoas, o mundo vive uma fase de muita obesidade. E mulher jovem, sobrepeso é o principal grupo que a gente tem. O que eu percebo da hipertensão intracraniana idiopática, que é o pseudotumor cerebral, que eles veem muito papiledema, é isso, são mulheres jovens que já têm enxaqueca, às vezes associada, dificuldade de perder peso, ganharam muito peso muito rapidamente. Essa é uma pergunta que eu sempre faço. Ou ganhou e perdeu, né? Feito sanfona. Você tem que geralmente mandar para emergência e é bom fazer uma neuroimagem, porque antes de falar que é uma hipertensão intracraniana idiopática, que é um pseudotumor, você tem que ter certeza se não é um tumor verdadeiro. Então, mandem para a neuroimagem, façam líquor com manometria. Não dá para colher um líquor sem manometria, tem que manometrar, tem que fazer a pressão de abertura. Qual que é a pressão normal? Em pacientes mais obesos, até 25, se colhido em decúbito lateral, certinho, até 25, tá? Mas até em pacientes magros, a gente fala até 20 centímetros de água. Aí, na medida... Por que o sexto paralisa? A explicação está na anatomia. O sexto nervo craniano, ele nasce na ponte. E aí ele vai para a base do crânio. Lá onde tem esse ossinho grosso, tem uma região que chama clivus. O clivus, eu falo que é um escorregadorzinho que está lá atrás. O sexto, ele passa nessa região. E aí, antes de entrar ali no região que vai, depois lá para o seio cavernoso e tudo mais, ele tem uma área muito frágil ali antes de entrar no canal de Dorello, que na hora que a pressão do líquor está muito alta, ele fica batendo nesse osso duro ali do clivus. E aí ele paralisa. É por isso que você pode ter paresia uni ou bilateral de sexto com isso. Outra coisa que pode dar sexto e fazer ali, eu falo sexto, ele faz muita coisa. E daí tem que ficar ligado que antes de entrar ali também no seio cavernoso, ele passa pela orelha, perto da orelha média, da mastoide. Então tem o gradenigo também, que a gente vê em otite em criança, tá? Mas só para lembrar da anatomia ali, mostrei para vocês um pouquinho. Aí, então, ou seja, gente, eu espero o meu amigo neuroftalmo que está viajando, que vai ter agenda daqui a 2, 3 semanas, ou eu mando esse paciente para internar e mando ele para o PS, ou atendo no consultório. Acho que eu não preciso responder aqui, vocês vão mandar esse paciente para o PS, e aí depois o seu amigo neuroftalmo acompanha certinho, vai fazer campimetria e tudo mais. Mas é um paciente que você tem que mandar para emergência. Principalmente para afastar que não tem uma trombose cerebral, um tumor. E outra coisa, mas uma mulher obesa, clássico e tal. Mas assim, gente, e se a pressão dela tiver 50, 60, 70, tiver uma pressão muito alta? Isso é melhor fazer em nível de hospital mesmo, sabe? E aí, quando eu não vou mandar esse meu paciente pro neuroftalmo, eu posso ficar tranquilo. Os pseudedemas.
Às vezes tem casos que é muito tranquilo, isso aqui mesmo. Tem esses dias, o paciente desesperado, tadinha, falaram que ela estava com um tumor na cabeça, que ela ia ou com uma trombose, que podia morrer. Ela foi chorando para o hospital e o colega só esqueceu de olhar que, na verdade, era drusa de papila, né? A paciente não tinha nada, estava sintomática. Essa paciente realmente, ela tinha muita drusa de papila. E aí, nessa hora, o ultrassom ajuda. O ultrassom pega, inclusive, aqueles casos de drusa oculta, que você não consegue ver, você consegue ver no ultrassom. Autofluor ajuda muito, as drusas calcificadas vão aparecer, as não calcificadas não. E hoje em dia a gente usa muito o OCT. O OCT já está virando, para muito autor, padrão ouro para pesquisa de drusa, tá? Faz um OCT, se você tem alguém de ultrassom de confiança, melhor ainda. E aí eu posso ficar tranquilo e não sair correndo pro PS, tá? Última pinceladinha, que neuroftalmo é um assunto gigante, mas eu brinquei que eu vou trazer toda a neuroftalmo para vocês, uma aula. Mas eu quis trazer, assim, tudo que a gente vê em consultório e hospital, que acho que é o mais importante. E, para terminar um pouquinho, que a gente já entrou no assunto, falando sobre a paresia de cesto, outra coisa que é muito comum vocês pegarem, tanto no consultório, quanto quem trabalha em hospital, vamos chamar lá para ver uma avaliação de um paciente que está internado, são as paralisias. As paresias. Vou falar, eu classifiquei em quando me preocupa e quando não me preocupa. Então, o caso que não me preocupa, que eu tô tranquilo. Paresia de terceiro sem pupila, incompleta sem pupila, e paresia de sexto. Geralmente, esses casos de paresia de sexto e paresia de terceiro que não envolvem a pupila, claro que tem algumas exceções. Por exemplo, às vezes demora alguns dias para a pupila ser afetada, e existe paresia de terceiro com pupila, mas microangiopática. Isso existe. Mas, de regra, a paresia de terceiro é aquela história da inervação passar um pouquinho mais externa e acabar não pegando a pupila. As doenças microvasculares são as principais causas. Pode ter dor? Pode, mas geralmente não é aquela dor tão intensa. Quando a gente está com uma dor muito intensa, tem que pensar em alteração de seio cavernoso. Tolosa Hunt, por exemplo, é um diferencial. E geralmente aquele paciente que tem o combo da dislipidemia, da hipertensão, diabetes, principal causa. Ela é benigna, ela vai melhorar dentro de 3 meses, e se não melhorar em 3 meses, ou estiver progredindo, você tem que solicitar neuroimagem, obrigatório, tá? Paresia de cesto, eu já sempre fico um pouquinho mais atento, porque ela pode vir com papiledema, com hipertensão intracraniana, que eu falei para vocês. Tem aquelas histórias lá, que tem o gradenil, que ele pega infecção de orelha média. Eu já tive criança que ficou estrábica durante uma otite, e era isso. Mas se o cesto vem com paralisia facial, com alguma alteração de olhar conjugado, sabe aquela síndrome de 1,5, 8,5 e tal? Aí tem que pensar em alguma coisa na ponte. E aí tem que fazer imagem na urgência, manda esse paciente para o hospital, tá? E muito tumor também que dá cesto. Então, cesto é aquele par que eu geralmente peço imagem porque ele me incomoda, né? E isso aqui é o caso que eu quero que vocês lembrem, assim, que é quando o oftalmo sai do oftalmo e ele tem que mandar o paciente para urgência, porque isso aqui é grave e pode ter risco de vida. Isso aqui, tá? Que é paresia de terceiro com pupila. Como eu falei para vocês, existe paresia microangiopática com pupila? Existe. É até grande alguns estudos. Antes se falava terno de 5, mas a gente achou relatos de casos que tem de 20, 25, até quase 30, 40, vai, que tem pupila. Não é muito a média que a gente vê no pronto-socorro. Quem faz pronto-socorro sabe. A minoria. Eu tive uma paciente microangiopática com pupila recente, mas é aquele paciente que te deixa com o cabelo em pé. Até eu ter certeza absoluta que ela não tinha um aneurisma de comunicante, eu não sosseguei, sabe? Mas aqui é o principal, porque pupila fixa, estática, provavelmente vai ser aneurisma de comunicante posterior. Porque a carótida, ali bem onde passa a carótida com a comunicante posterior, a gente tem algumas fibrinhas pupilares parasimpáticas que passam ali. Tem que pedir neuroimagem. E eu até colocar uma fotinha aqui, mas eu acho que saiu fora da ordem. Por exemplo, por que tem que pedir neuroimagem? Pode ser uma angiotomo? Pode. Às vezes quer pedir rápido, que vai mais rápido, uma angiotomo é ótimo. Mas depois você vai acabar tendo que pedir uma ressonância para ver a estabilidade dos vasos, se não está rompido.
Essa é uma paciente, ó, eu estava de plantão, eu até mostrei o caso dela no congresso do CBO. Ela chegou e, assim, infelizmente, 3 dias atrás, um outro oftalmologista, atendendo com pressa, de pronto-socorro, não deu bola para a queixa dela, falou que era uma conjuntivite, e não era, não estava nem com o olho tão vermelho. E ela estava com uma dor, isso que me chamou a atenção, era a véspera de Natal. A dor dela, o score, ela falou: olha, eu tô com uma dor 10 em 10. Tá? Assim, ela falou assim: não, talvez não 10, mas assim, 9 em 10. Muito intensa, nunca tive uma dor dessa. E aqui na foto é um pouquinho difícil de ver, mas ela estava ali no lado esquerdo com a pupila dilatada. E ela tinha uma paresia de terceiro completa, com pupila. Eu olhei e falei: isso daqui é um aneurisma. E pela escala de dor, eu falei: quer ver que isso aqui tá roto? E assim, dito e feito, ela estava com HSA, já estava roto, o Fischer 1 na escala de hemorragia subaracnoide. Sim, gente, essa paciente podia ter morrido. E teve uma negligência ali, sabe, no primeiro atendimento. Então, o que eu falo, não ignore a dor do paciente. Terceiro, com pupila, principalmente se a pupila é fixa, que não é muito característica de seu cavernoso, é mais característica de comunicante posterior, pede uma neuroimagem, manda esse paciente para o pronto-socorro, faz o possível para ele ser atendido o mais rápido possível, porque aí pode ser uma urgência e o oftalmo salva vidas mesmo, assim. E a última coisinha, prometo, falei um pouquinho de quarto. Paralisia de quarto vem até relativamente bastante no consultório. Não sei se alguns colegas que fazem estrabismo é comum, principalmente pós-trauma, porque o quarto ele tem um trajeto muito longo. Ele decursa, ele começa ali no mesencéfalo, depois ele cruza 100% das fibras. E ele é longo, então ele traumatiza fácil. Mas o quarto é aquele par que me inculca. Se o paciente nega trauma, eu sempre faço imagem para ver se não tem uma desmelinizante, um tumor, algum AVC, alguma outra coisa. E a dica do quarto, eu falo, ele é tão pequenininho às vezes que você tem que tomar cuidado para não comer bola, sabe? Então, ele vai ter aquela hipertropia no olho afetado, e ora olhando para o lado contralateral. Eu gosto muito de fazer aquela regra dos 3 passos do Parkinson, eu vou fazendo para ver se bate. Gosto de pôr no Maddox para ver se tem conversão. A dica até, tô muito na dúvida, faz uma retinografia, vê se esse olho está ciclovertido. E aí, aquela posição de Belchowski que ajuda a gente bastante a decifrar. Mas acho que âmbito de pronto-socorro, quem trabalha com urgência, ele é bem comunitário, tá? Eu não vou deixar muito, não prolonguei muito, porque isso entra muito no estrabismo, mas eu acho que é isso. É isso, gente, ó, fiz um resumo, brinquei, acho que tudo que eu sei de neuroftalmo eu falei para vocês nessa aula. Eu vou pausar aqui. Ô, Letícia, eu vou te falar, tudo que você entregou aqui foi o que eu esperava e muito mais. Assim, incrível a sua dinâmica, a forma como você coloca as coisas de ordem prática. Eu só tenho a agradecer, eu não sei nem te dizer que essa aula foi uma das melhores aulas de neurooftalmologia que eu já possa ter assistido, porque foi objetivo, foi abrangente, sensacional. Assim, sem palavras, porque de fato você monstruosa, conforme eu inicialmente havia comentado. Só realmente incrível a sua forma de passar um assunto tão denso de forma tão prática, e eu tenho certeza que essa aula vai ser revista e 1000 vezes. Ela foi É verdade. gravada, várias pessoas já me comentaram se sensacional, se havia sido gravada, vai ser editada, depois a gente vai colocar o link. E enquanto eu estou deixando espaço para algumas perguntas no chat, e já tem umas 3 ou 4, eu só vou colocar 2 questões. Você, de fato, você chama atenção para coisas que são absolutamente relevantes. A questão da pupila é algo que todo oftalmologista tem que ficar atento. Há pouco Uhum. tempo a gente recebeu uma senhora que já ia intencionada a operar catarata, já vinha de 2 ou 3 médicos e estava querendo ouvir uma opinião nossa. Eu sentei ela na lâmpada de fenda, eu olhei, ela uma anisocoria e a pupila dilatada, um fotorreagente muito pouco, o outro nada fotorreagente, enfim. Eu comentei com ela, alguém já comentou com você que a sua pupila está dilatada e é diferente de um lado para o outro? Ela, não. Ela já vinha de 3 colegas, quer dizer,
Então, a gente teve que fazer uma investigação nela antes, encaminhou para neurooftalmo, aqui que dá suporte para a gente, e ela tinha uma pupila tônica. A Hum. princípio, foi falado possível sequela de Covid. Ela fez uma investigação ampla, e um dos olhos ela até já operou com a gente, está espetacular, enfim. Mas para ter a ideia de que uma pessoa passa por alguns colegas e não observa uma pupila. É Bom, verdade. e a outra coisa que o mestre dos mestres, professor Mário Monteiro, que já teve o prazer aqui de dar aula para a gente, eu acho que 2021, enfim, eu estava revendo alguns comentários dele, e ele falou sobre o OCT, que de fato o OCT foi um recurso que contribuiu imensamente para a neurooftalmologia em específico, mas ele insistindo, o exame neurooftalmológico, o campo visual, precede OCT, que vem a agregar, porque ele mesmo falou, eu já tive casos de paciente que o OCT errou, quer dizer, não identificou um edema de papila, então você tem que ficar atento para tantos outros sinais. O OCT é fantástico para quantificar a perda, de célula ganglionar, é importante até para estimar a gravidade em esclerose múltipla, neuromielite, neuropatia compressiva, enfim. Mas você também tem que lembrar que a clínica é soberana, né? É. Então, vamos lá. Enquanto eu estava só falando, fazendo esses comentários, eu vou ler para você no chat as perguntas que pediram para você responder. É. Doutora Luciana Silva, boa noite. Letícia fala um pouco de síndrome de Sussac e atrofia óptica. Então, na verdade, uma coisa do SUSAC, às vezes muito pergunta, sabe que muito difícil, na verdade, na clássica do SUSAC, quando a gente fala de SUSAC, que a gente tem é oclusão de ramo. É difícil até pegar, eu vou falar assim, os SUSACs que eu tenho, a maioria veio com oclusão de ramo, e faz mesmo, assim, aquela oclusão de ramo bem. Agora, achado neurológico, aí ele já tem algumas coisas, assim, o clássico que você tem que pensar, quando você está pensando em SUSAC, você tem que fazer uma ressonância com um enfoque no corpo caloso. Essa região, eles vão ter lesõezinhas de corpo caloso, sabe? Mas eles podem fazer encefalites, outros quadros. Eu já tive paciente que já teve umas oclusões que não eram tão de ramo, um pouquinho mais difusas, e aí sim poderia pegar o nervo óptico, mas às vezes não faz no nervo, faz muitas vezes só no ramo mesmo. E lembrar de pedir audiometria, que é a terceira parte da tríade. Vai ter uma perdazinha neurosensorial na audiometria. Então, o SUS é que o que eu vejo muito clássico mesmo é a oclusão. É a oclusão de ramo aí que vem junto, sabe? Mas pode ter essas outras formas. Cérebro, olhar corpo caloso. Essa é o clássico, assim, das lesões de SUS aqui. Outra pergunta aqui, ó, da doutora Patrícia Curvelo. Vacinas podem gerar neurites, em média, quanto tempo depois da aplicação? O que a gente responde, Patrícia, sempre aquela história da vacina, acho que mesmo das outras manifestações que a gente viu nas vacinas, oclusões, uveites, eu sempre falo, é causa ou consequência? Sim, existe neurite pós-vacinal, é bem documentado. Eu sempre fico com aquele pé atrás, isso é uma coisa que a gente fala muito, de ser o primeiro gatilho, um trigger de alguma doença que a pessoa ainda não abriu. E é por isso que eu investigo bem. E eu sou até bem favorável, assim, muitas vezes de pulsar mesmo esses casos, porque tem muita relação aí, às vezes, com doença desmelinizante, foi a primeira manifestação. Mas a média, em literatura, a gente fala assim, 7 até 14 dias, tem uma média aí de uns 14, alguma coisa, a 15, geralmente, na maioria dos estudos. É recente, assim, você toma vacina, em até mais ou menos 1 a 2 semanas, você abre algum sintoma. Mais de 30 dias já é mais difícil, sabe? Quando eu tava num grupo que a gente publicou esse caso da neurite na época do Covid, depois a gente publicou algumas oclusões de retina. Era muito, primeiro que foi um assunto muito espinhoso, foi até difícil que o pessoal não queria publicar, porque já tinha aqueles grupos que não queriam tomar vacina, sabe como foi? Mas era critério de exclusão. Se passava de 30 dias, a gente não considerava, sabe? E é bem marcado mesmo. Inclusive, eu tive uma das minhas pacientes abrir um quadro de Susak pós-vacina. Ela teve 7 dias depois de tomar uma Coronavac,
no Covid, ela abriu o SUS aqui. A gente foi um dos casos que a gente fechou uma síndrome de SUS aqui, trazendo aí o assunto da Luciana. Mas faz sim. E aí, o que eu faço investigação normal, faço ressonância, vejo se não tem nenhuma doença desmelinizante, pensando naquilo que a gente falou de ser o gatilho de uma doença que estava oculto, peço reumatológico, faço tudo normal. E eu percebo que vírus vivo é inativado, mas que é vivo, viral, é mais comum. E eu tenho muito paciente que faz neurite quando faz aqueles combos. Sabe a pessoa que vai atualizar a carteira de vacinação e resolve tomar várias no mesmo dia? Esses casos geralmente fazem umas neurites bem chatinhas mesmo, sabe? Outra pergunta aqui, doutor Fernando, qual a importância de tumores abdominais barra uso de DIU, hormônios femininos na gênese da HIC, hipertensão intracraniana? Isso. E eu poderia repetir, depois você responde, poderia repetir qual O fatores fator, solicitar nos quadros de neurite carencial? sim. Assim, acho que ele tá perguntando aí dos hormônios e tudo mais. Então, você sabe que essa história do. A gente sabe que tem relação hormonal, tem muita controvérsia ainda de qual que é realmente a origem da hipertensão intracraniana, principalmente falando da hipertensão intracraniana idiopática. Aí, realmente no hormônio, na hipertensão intracraniana idiopática, o que a gente sabe é que muito provavelmente tem relação, é enorme o número de mulheres que têm hipertensão intracraniana versus o número de homens. Então, é difícil, muito menos homens. Então, tem relação, e a gente percebe que tem muito isso. Paciente com SOP, com algum distúrbio hormonal, geralmente tem enxaqueca, tem muito mais mulheres que têm a ver. Ainda tem muita controvérsia qual que é realmente a gênese disso, sabe, Fernando? Mas até você falou do uso de DIU, talvez diminua um pouco, mas não tem uma relação assim exata. A história do abdominal, de qualquer tumor abdominal e até de, na verdade, ganho de peso, ganho de massa abdominal, tem até história de estudo que eles fizeram com cinta abdominal, porque a parte abdominal influencia. Acredita-se que tem uma compressão mecânica, que quando você comprime ali a parte abdominal, você tem ali um deslocamento ali da coluna licórica que realmente há aumento de pressão intracraniana. Muita gente acha que até essa parte da teoria mecânica tem a ver com da gordura abdominal mesmo, de tudo o que tem ali abdominal tem a ver com a parte com a relação da hipertensão intracraniana, o aumento do líquor. Se tem alguns estudos os hormônios envolvidos na obesidade mesmo, que possam ter uma relação, que eles são protrombóticos e ter relação também com a hipertensão intracraniana. Às vezes acho que é isso que você talvez está falando sobre liberação de alguns tumores abdominais. Tem muita coisa que talvez tenha envolvimento. Distúrbio psiquiátrico, a gente sabe que até alterações do sono, muitos distúrbios reumatológicos têm relação e até pós-virais. Inclusive o Covid, teve muito caso de hipertensão intracraniana pós-Covid, então aí tem muita coisa. Mas é meio misterioso ainda, sabe? Muita coisa a gente não sabe sobre isso. Qual que é realmente a relação, a via hormonal para a gênese da hipertensão intracraniana? E aí, acho que a outra pergunta também que ele fez é Dos cofatores. cofatores. Grava isso. Duas coisas que eu sempre peço. Homocisteína. Homocisteína é fácil de pedir. A gente consegue fazer, inclusive até no SUS. Consegue fazer no convênio. É fácil de pedir. Então, homocisteína é essencial. Só que a homocisteína, ela não diferencia tanto entre o B12 e o B9, que é o ácido fólico. Você pode ter uma deficiência mista com folato. Eu gosto de repor os dois. Eu sempre dou ácido fólico também. Mas é isso. E aí, tem um que é mais específico do B12, que ele se chama ácido metilmalônico. E ele está diretamente envolvido ali no metabolismo do B12. E aí, o ácido metilmalônico já é mais difícil, porque você não acha no SUS, por exemplo, no convênio, muitos convênios não cobrem, o paciente tem que pagar a parte, mas às vezes é importante, tem que pedir sim, ácido metilmalônico. E aí, lembrar, ácido metilmalônico é mais específico da B12. Aí, uma coisa de hipertensão, só aproveitando o assunto, lembrei da hipertensão intracraniana, lembrar de medicações que fazem gênese de hipertensão intracraniana. E aí, um que é muito, muito usado, Dermato, Rocutan, isotretinoína. Você pode ter hipertensão por medicação. Outra coisa, protocolo de vitamina A. Cuidado com vitamina A. O pessoal fica fazendo essas reposições.
Já tive paciente que fez hipertensão intracraniana secundária, vitamina A. Várias aí, tetraciclinas, doxiciclina, todas as ciclinas aí, minciclina. Os dermatos adoram, porque a maioria das medicações que eles usam aí para tratamento de acne, acne do adulto, podem causar hipertensão intracraniana. Até alguns quimioterápicos. Então, tem medicações também, aproveitando a pergunta do Fernando aí sobre fatores aí que causam hipertensão intracraniana. Letícia, olha, sem GH, palavras. usando no Ah, e chat, agora GH, esqueci dele. ainda entrou a Sim, última pergunta aqui, a raspa de tacho. a GH pode Luciana, dar hipertensão intracraniana da doutora Luciana Albuquerque. doutora Luciana, sim, então GH, nossa, bem lembrado, a gente estava falando, sim, inclusive teve uma época que tava um auge de GH no consultório por sim, inclusive, pior que fica aqueles casos, porque às vezes vem aquelas crianças com aquele nervo que você acha que é um nervo constitucionalmente elevado, mas você não tem parâmetro, às vezes aquele nervo pequeno que tem a borda cheia, aí começa a usar GH, vem aquela paranoia toda. Na dúvida, se eu acho que está acontecendo alguma coisa, está fazendo, eu peço para parar, para pelo menos reduzir, mas tentar parar mesmo. Mas GH, sim, o uso de GH pode dar hipertensão intracraniana. É uma das clássicas aí que a gente pega. Bom, agora terminaram as perguntas. Letícia, assim, sem palavras, você é uma apaixonada pelo que você faz, dá para ver assim na forma como você explica, na forma como você trata, na forma como você coloca. Sem palavras, realmente sua aula foi absolutamente imperdível, sensacional, tem que ser vista e revista, e você é brilhante. Realmente, Ah, eu fico obrigada. contente de ter conseguido trazer você, que eu já flerto com a sua aula desde o início do ano, mas eu consegui finalmente assim a tua presença e também para que você fique conhecida ainda mais, porque você é monstruosa. O que você tem assim de conhecimento e de experiência realmente é incrível, e você colocou agora o sarrafo lá em cima para as próximas aulas, e é só gratidão pela tua disponibilidade, pela tua assim, é, enfim, realmente eu estou encantada, encantada com a sua aula. O Almir teve que sair agora porque ele também estava numa outra webinar, mas pediu para eu transmitir para você os parabéns, que a sua aula realmente espetacular, sem palavras. Muito, muito, muito obrigada por tudo e espero futuramente poder contar com você. A sua aula foi densa, mas foi leve, prática e eu vou te dizer. Incrível, incrível, Ah, e eu estou obrigada. muito, muito feliz da gente ter conseguido aí casar as agendas para que você pudesse dar essa contribuição aí fantástica aí que você acabou de nos oferecer, tá bom? Muito obrigado mesmo, sem palavras, tá? Muito obrigada, viu, pessoal? Feliz muito pelo convite aqui. E muita gente até agora com a gente, muita gente, porque realmente valeu cada minuto, tá bom? Quero dar boa noite a todos os colegas, esperando que a próxima sessão seja à altura da sessão que a doutora Letícia Santana agora nos proporcionou. Você, se olhar para esse rostinho, meu Deus, jovial, não diz que você é esse monstro de conhecimento, mas você merece aí cada elogio, porque eles são absolutamente sinceros e você merece cada um deles e muito mais, tá bom? Muito, muito obrigada. Obrigada, gente. Boa noite a todos, e esperando contar com todos na próxima sessão. E muito obrigada aí pela presença dos colegas, tá? A aula foi gravada, vai ser editada, e vou passar para a Letícia também assim que tiver a edição, tá bom? Muito, muito obrigada e até a próxima. Boa Tchau, tchau, noite. gente. Boa noite.